a batalha espiritual se trava onde? Se trava na mente da pessoa e no coração dela. Se você tiver medo do gigante, tiver medo da dificuldade, e você imagina dentro do teu coração que não vai conseguir vencer aquela dificuldade, olha, você não vai nem tentar. Vai acontecer como você imagina no teu coração. Amém? Números 13. Deus tinha uma promessa para aquele povo. Uma promessa de conquista, uma promessa de crescimento, mas não é assim que eles viam. Eles analisavam Canaã, analisavam aquela terra que seria a promessa deles, mas quando eles viram os inimigos, eles imaginaram que não conseguiriam vencer o inimigo. Imaginaram que o inimigo era muito grande. Preste bem atenção. Capítulo 13. Procure aqui. Versículo 31. Diz assim: porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. No versículo 33, amados, eles olharam para os inimigos e vejam como eles mesmos se imaginaram. Preste bem atenção. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como o que, amados? Como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Preste bem atenção nisso aí. Quando você vai para uma batalha ou para um desafio que você se imagina como um gafanhoto, você não vai enfrentar a batalha. Você vai desistir antes mesmo de tentar. Você mesmo se imagina como uma pessoa fracassada, incapaz. A pessoa que se imagina como um gafanhoto, ela se sente como? Uma pessoa incapaz. Era até mesmo uma lei. Quando eles iriam enfrentar os inimigos, o comandante do exército, ele chamava os seus soldados e perguntava assim para eles: olha, tem alguma pessoa tímida aqui? Tem alguma pessoa medrosa aqui? Se tiver, olha, vá para casa. Sabe por que eles mandavam os soldados tímidos e medrosos para casa? Porque eles poderiam influenciar negativamente os outros. Fique perto de uma pessoa incrédula. Fique perto de uma pessoa que é desanimada. Você pode ser influenciado por ela negativamente. Você até mesmo busca na palavra de Deus, e você recebe uma palavra de que Deus está contigo, de que você vai conquistar, Ele vai te dar a vitória. Aí você chega para uma pessoa incrédula e fala isso. O que é que ela vai te dizer? É porque o pastor exagerou muito. Olha, essa palavra aí era para o passado, não funciona mais hoje. Para que você o quê? Desanime também. Vamos ver isso aqui. Procure aí, livro de Deuteronômio. Então essa baixa autoestima, ela anula o milagre, amados. Deus, Ele tinha projetos para que o povo de Deus conquistasse a terra prometida, mas eles não se acharam com condições. Vamos ver aqui, capítulo 20 de Deuteronômio. Procure aí. 20, versículo 8. Diz assim: e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Amém? Então uma pessoa medrosa não poderia estar junto dos outros soldados, porque iria influenciar negativamente. Então, como nós nos devemos nos imaginar então? A Bíblia diz que nós somos aquilo que nós imaginamos que somos. Mas como devemos então nos imaginar? Nós devemos pensar sobre nós da mesma forma que Deus pensa. Nós temos que conhecer a palavra de Deus para saber
como é que Deus pensa de cada um de nós? Qual é o pensamento de Deus para mim e para você? Qual é o propósito de Deus? Pode ter certeza absoluta. Deus, Ele não criou você para que você fosse uma pessoa fracassada, de maneira nenhuma. Ele criou a cada um de nós e nos deu uma unção, nos deu toda a autoridade para governarmos. Ele deu toda a autoridade para Adão, para ele governar todo o jardim do Éden. E por que que o homem perdeu isso? Por que que o homem não está honrado? Ou ele não governa? Ele é muitas vezes governado pelos vícios, muitas vezes, por causa do pecado. Mas Deus criou a cada um de nós para que você esteja por cima e não por baixo. Que você seja cabeça e não cauda. Amém? Eu quero te mostrar isso no livro do profeta Jeremias. Procure aí. Exatamente, temos que nos imaginar como Deus nos imagina. Qual é o propósito de Deus para nossas vidas? Procure aí, livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Livro do profeta Jeremias, é logo após o profeta Isaías, capítulo 29. Nós vamos ler o versículo 11. Ele diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Diga graças a Deus. Amém? Então pode ter certeza dentro do teu coração que o que Deus pensa de você, o projeto que Deus tem para você é de crescimento e de conquistas. Ele quer ver você sim feliz. Ele quer ver você conquistando. Ele quer ver a tua família estruturada e você no lugar de honra. Amém? O que nós temos que fazer? Temos que nos imaginar da mesma forma que Deus nos imagina. Mas se você for influenciado pelo mundo, se você for influenciado pelo ímpio, aí você vai pensar de uma maneira incorreta e você não vai prosseguir. No momento de você vencer, você vai recuar, porque vai faltar a fé, vai faltar esse estímulo, porque a fé é um estímulo, amados. E uma pessoa desestimulada, uma pessoa desanimada, ela não conquista. Uma pessoa que busca emprego, ela tem que acordar cedo, já tem que fazer todo o currículo, mas ela é uma pessoa totalmente desanimada. Qualquer dificuldade, ela já desiste. Qualquer dificuldade para ela vai servir como? Vai servir como desculpa. Nós temos que acreditar, nós temos que ousar acreditar na palavra. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou a respeito desse assunto. Procure comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 5. Ele diz assim: segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 3, no versículo 5, ele diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, se nós somos capazes hoje, se somos pessoas vitoriosas, se estamos por cima e não por baixo hoje, nós temos que entender que essa capacidade vem de Deus. Por isso devemos sempre confiar e estarmos também juntos do Senhor. Preste bem atenção numa coisa. O inimigo, o diabo, ele sabe muito bem disso. Que se você confia naquilo que diz a palavra de Deus, se você confia naquilo que está escrito, e você coloca essa palavra em prática, e que você vai lutar, você não vai desistir dos teus sonhos, o que é que vai acontecer? Deus vai te dar a tua vitória. O diabo sabe muito bem disso. Quando ele vai se mostrar a você, ele vai se mostrar grande. As dificuldades ele vai querer mostrar para você
quase que intransponíveis. A primeira cidade a ser conquistada pelo povo de Deus era Jericó. E para muitos, Jericó seria impossível de ser conquistada, porque os seus muros eram resistentes contra qualquer exército. Mas Josué acreditou sim, que se ele obedecesse a palavra, ele conquistaria. E não usou nenhum tipo de arma, ele apenas obedeceu a Deus. E rodeou aquela cidade por 7 dias, e aqueles muros que pareciam impossíveis de serem destruídos, o que aconteceu? Caíram por terra. Golias, a Bíblia diz que ele aparece para o povo de Deus por 40 dias e se mostrava o rei da cocada preta. E falava para todos: olha, ninguém me vence. E mais, o Deus de vocês, ele não pode nada. E muitos, a grande maioria, temiam o Golias. Durante 40 dias ele falou isso. Quantas pessoas Golias matou durante esses 40 dias? Quantas? Nenhuma sequer ele matou. Apenas ele se mostrava o valente. E até mesmo falou contra Deus. Mas no momento que Davi ouviu, ele falou: quem é esse incircunciso para falar até mesmo contra Deus? Aí muitos falaram: Davi, tem cuidado. Olha, ele está falando contra Deus. Eu não vou deixar isso dessa forma. Eu vou lutar contra esse gigante. Aí falaram assim para ele: Davi, quem vencer Golias, o rei vai dar a filha dele em casamento para a pessoa que vencer, e mais, a família do vencedor não vai pagar impostos em Israel. Eu vou juntar a fome com a vontade de comer. Eu já estou chateado com ele, que ele está falando contra o Deus de Israel. E agora, além disso, eu ainda vou ter algo por fora? Olha, e ele foi. Ele não olhou para o tamanho do gigante. E Davi não era assim tão alto, muito pelo contrário. Mas ele não olhou para isso e falou: olha, você vem contra mim com armas, mas eu vou contra você no poder do Espírito Santo de Deus. E o que aconteceu? No momento que ele lança aquela pedra, era como se fosse uma baladeira que ele tinha na mão, para você entender bem. E ele lança e pega exatamente, amados, na fronte daquele gigante. E ele cai por terra. E Davi pega a própria espada dele e corta a cabeça do gigante. E mostra para todos: olha, era esse aqui que estava falando contra Deus. Olha onde foi que ele acabou. E Deus deu a vitória. Por quê? A confiança que ele tinha. Não nele, a confiança em Deus. Quando nós confiamos em Deus, amados, não é simplesmente nossas dificuldades. Porque temos que entender então, claro, que temos nossos limites, sim ou não? Claro, mas se confiamos em Deus, a palavra de Deus, ela diz bem claramente: tudo posso naquele que me fortalece. Quando você confia em Deus, quando você entrega a tua vida para o Senhor Jesus, a Bíblia diz claramente isso. Amém? Então essa força, essa autoestima que nós precisamos não está em nós mesmos, amados. Pode ter certeza. A nossa autoestima, aquilo que precisamos para nos animar e lutar contra o inimigo, está em Deus. A Bíblia diz aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1. O apóstolo Paulo está orientando a Timóteo. Ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quando ele diz filho, não era filho natural dele, é porque ele era o pai da fé desse homem de Deus, de Timóteo, tá certo? Ele orientou muito esse homem, ele cresceu muito espiritualmente, e sempre o apóstolo Paulo estava orientando, não só a ele. Vamos ver o que ele diz ainda na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, agora no capítulo 1, versículo 7, preste bem atenção naquilo que ele diz ao Timóteo. Ele diz assim: porque Deus não nos deu
o espírito de quê, amados? De temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. No trabalho, na família, na escola, todas essas dificuldades, amados, nós teremos como enfrentá-las com o Espírito Santo de Deus, que Ele nos diz que não é um espírito de temor. Eu costumo até falar para os irmãos aqui, pessoas que até mesmo são da igreja, que se tocou um telefone, a pessoa já tem medo. Porque pode ser cobrança, pode ser notícia ruim. Bateu na porta da pessoa, pelo amor de Deus, diz que eu não estou. Enfrente, seja a dificuldade que for. Pastor, mas é dívida. Vá até a loja, divida lá em 30, 40 meses, enfrente essa dificuldade. Deus vai te dar a vitória, mas não recue. Mostre que você tem o Espírito Santo de Deus. Mostra que agora você é uma nova criatura e Deus vai te ajudar. Mas se você acha que não vai conseguir, amados, você nem tentar vai. Talvez até mesmo, se você tenta algo e não consegue, naquele momento, amados, talvez porque não é da vontade de Deus. Pastor, porque eu enfrentei uma prova para um concurso e eu não consegui êxito. O que é que você tem que fazer? Pastor, eu nunca mais vou fazer um concurso. Você tem que fazer, amado, é estudar mais. Da próxima vez você passa. Faça isso. Porque talvez naquele momento não foi da vontade de Deus e você não estava preparado. O que você tem que fazer? Estuda mais. E da próxima vez, tenta de novo. Tem pessoas, amados, que não tentam mais, tem medo de relacionamento. Pastor, porque 30 anos atrás, 10 anos atrás, eu tinha um relacionamento que não deu certo. E agora eu não quero mais me relacionar com ninguém. Está amarrado, amados. A Bíblia diz que Deus vai nos dar sempre uma nova oportunidade. Se não deu certo naquele tempo, não era a pessoa que Deus queria para você. Mas agora que você conhece a palavra de Deus, amém? Então não tenha medo. Não tenha medo de viver as bênçãos de Deus. Não tenha medo de ser feliz. Porque Deus quer a tua felicidade. Pode ter certeza disso. Você também que está nos ouvindo pela rádio, não tenha medo de ser feliz. Porque Jesus, amados, pagou um preço muito caro pela minha felicidade e pela tua. Não recue. Não recue. Amém? Vamos ler mais um versículo que fala a respeito desse assunto. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Procure. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Esse versículo você vai grifar na tua Bíblia, tá bom? Você nunca vai esquecer mais desse versículo. Ele diz assim, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Deus. É Deus que te fortalece. Para que você faça essa cirurgia, para que você enfrente essa prova até mesmo do vestibular, para que você enfrente seja aquilo que for, de cabeça erguida. Tá bom? Porque Deus, Ele vai estar com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você está de bem com Deus, se você já fez as pazes até com aquele que te criou, quem pode impedir que você vença? O que foi que ele falou para Josué? Josué, olha, vai na paz. Ninguém pode impedir o teu crescimento. E mais, onde você plantar a planta dos teus pés, que você pisar, olha, é teu. Não temas e nem te atemorizes, porque eu vou estar com você. Amém? Da mesma forma, Deus, Ele vai estar com você também. Então, não temas, tá bom? Eu quero finalizar lendo só mais um versículo aqui. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, nós vamos ler o versículo 10. Logo após lermos o versículo 10, nós vamos já fazer esse clamor, tá bom? Vamos orar pela tua vida, e seja aquilo que for, amado, que está atemorizando você, você vai colocar agora diante de Deus e pedir que Ele te fortaleça, porque a Bíblia diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a primeira carta, apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 10, diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco,
Ele mesmo, preste bem atenção, Ele mesmo é Deus, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e te fortalecerá. Diga graças a Deus, amém? Então esse Deus, amados, esse Deus que começou a boa obra na minha vida e na tua vida, Ele vai até o fim. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus é fiel para cumprir a sua palavra nas nossas vidas. Diga graças a Deus. Fiquem todos de pé. Já vamos fazer esse clamor, já vamos buscar a Deus em orações. Quero chamar todos aqui à frente. Venham todos aqui à frente, já fiquem de joelhos. Vamos todos clamar ao Senhor. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. E você vai falar para Deus que você confia sim, que você quer buscar o fortalecimento do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Então já se coloque de joelhos. Você também que está na tua casa, já coloca a tua vida diante de Deus. Nós vamos pedir agora a Deus que Deus nos fortaleça para essa batalha do dia a dia, para essa batalha das nossas vidas. Vamos batalhar pela nossa vida, pela nossa família também. O próprio escritor aqui de Neemias, ele vai falar algo importante que animou aquele povo para a batalha. Ele vai falar no capítulo 4, ele vai dizer para aqueles homens, no versículo 14: e olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amém? Nós vamos pelejar agora, amados, pela nossa família, por tudo aquilo que Deus nos deu. Não vamos abrir mão não, porque Deus pagou um alto preço para que você fosse feliz. Você não deve abrir mão.